Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar dos 15 maiores exércitos, até a data deste vídeo, 2021. Em primeiro lugar, temos Estados Unidos da América. Soldados ativos: 1,4 milhões. Orçamento anual: 740,5 bilhões de dólares. Força Aérea: 13.233. Veículos blindados de combate: 40 mil. Forças da Frota da Marinha: 490. Os Estados Unidos é o país com o exército mais poderoso e mais forte de todo o mundo. Isso acontece, pois além de possuir o terceiro maior exército em número de soldados ativos, é também o que mais investe nas Forças Armadas. Para você ter uma ideia, o país investe 740 bilhões de dólares no exército, enquanto que a China, o segundo país que mais investe, possui um orçamento de 178 bilhões. Os Estados Unidos também possuem a tecnologia mais avançada para combates e defesa atualmente. Segundo lugar, Rússia. Soldados ativos: 1,014 milhões. Orçamento anual: 42,1 bilhões de dólares. Força Aérea: 4.144. Veículos blindados de combate: 27.100. Forças da Frota da Marinha: 603. Atualmente, a Rússia possui a segunda força militar mais poderosa do mundo. Formado em 1992, após a dissolução da União Soviética, o exército russo foi um dos que mais investiram em força militar nas últimas décadas. A Rússia é também um dos poucos países que produzem seus próprios equipamentos militares, tendo o maior número de tanques e projetores de foguete entre todos os exércitos do mundo. Terceiro, China. Soldados ativos: 2,1 milhões. Orçamento anual: 178,2 bilhões de dólares. Força Aérea: 3.260. Veículos blindados de combate: 35 mil. Forças da Frota da Marinha: 777. A China possui o maior exército do mundo em número de soldados ativos. Não era de se espantar, sendo que o país é o mais populoso do mundo. O país é também o segundo com mais financiamento nas Forças Armadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. O grande desenvolvimento da China nos últimos anos faz com que peritos projetem que o exército chinês venha a se tornar ainda mais forte nas próximas décadas. Em quarto lugar, contamos com a Índia, com soldados ativos: 1,4 milhões. Orçamento anual: 73,6 bilhões de dólares. Força Aérea: 2.119. Veículos blindados de combate: 10 mil. Forças da Frota da Marinha: 285. A criação do exército indiano aconteceu em 1947, quando o país se tornou independente do Reino Unido e herdou parte do poderio bélico da Grã-Bretanha. O exército teve conflitos que resultaram em guerras contra a China e o Paquistão. Entre as principais missões deste exército, se destacam a manutenção da paz e a patrulha das fronteiras em operações antiterroristas. O quinto lugar é, do Japão. Soldados ativos: 250 mil. Orçamento anual: 51,7 bilhões de dólares. Aeronaves: 1.480. Veículos blindados de combate: 5.500. Forças da Frota da Marinha: 155. Apesar do Japão estar na 23ª posição de número de soldados ativos entre os exércitos de todo o mundo, o país configura na 5ª posição entre os mais poderosos do planeta. Isso acontece pelo alto investimento em tecnologia e treinamento avançado. Atualmente, a Constituição japonesa proíbe o país de promover a guerra para a resolução de disputas internacionais. Coreia do Sul, ocupando a 6ª posição. Soldados ativos: 600 mil. Orçamento anual: 48 bilhões de dólares. Força Aérea: 1.581. Veículos blindados de combate: 14.100. Forças da Frota da Marinha: 234.
O principal objetivo do poderoso Exército da Coreia do Sul é manter o país seguro das ameaças e conflitos com a Coreia do Norte. Atualmente, eles são o sétimo em número de soldados ativos e possuem o maior número de reservistas em todo o mundo, com 3.100.000 soldados prontos para qualquer situação. Isso acontece, pois o serviço militar é obrigatório no país, onde todos os jovens devem passar 21 meses em treinamento. Sétimo, temos a França. Soldados ativos, 270.000. Orçamento anual, 47,7 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.057. Veículos blindados de combate, 6.420. Forças da Frota da Marinha, 180. O que melhor define o exército francês é o seu prestígio histórico. De acordo com o historiador britânico Neil Ferguson, de todos os conflitos documentados que aconteceram desde o ano 387 AC, a França esteve presente em 168 deles, ganhou 109 e perdeu 49 batalhas. Hoje, o exército francês está na 7ª colocação entre os mais fortes e poderosos em todo o mundo. O número 8 vai para o Reino Unido. Soldados ativos, 195.000. Orçamento anual, 56 bilhões de dólares. Força Aérea, 738. Veículos blindados de combate, 5.500. Forças da Frota da Marinha, 88. O exército britânico configura na lista como o 8º mais poderoso em todo o mundo. Seu histórico em guerras fez com que o exército e o país se tornassem símbolo de prestígio entre as forças armadas do mundo. Ao longo de sua história, o Reino Unido participou das guerras napoleônicas, na Revolução dos Estados Unidos e na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o que foi decisivo para tornar este exército um dos mais influentes do mundo e estabelecer o país como potência militar e econômica. Em 9º lugar, Brasil. Soldados ativos, 334.500. Orçamento anual, 29,3 bilhões de dólares. Força Aérea, 676. Veículos blindados de combate, 2.000. Forças da Frota da Marinha, 112. O Brasil está atualmente entre os países que possuem um dos 10 exércitos mais poderosos em todo o mundo. Historicamente, as forças armadas do país datam do período da colonização portuguesa, onde o principal objetivo era proteger o país da invasão de outros colonizadores. Após a independência, o exército brasileiro se envolveu em conflitos internos e foi também aliado nas duas grandes guerras mundiais. O Paquistão ocupa a 10ª posição. Soldados ativos, 654.000. Orçamento anual, 12,2 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.364. Veículos blindados de combate, 9.635. Forças da Frota da Marinha, 100. O exército do Paquistão foi formado após a partição da Índia, que resultou na independência do país em 1947. Hoje, é o 10º exército mais poderoso do mundo e, desde a sua criação, se envolveu em 4 guerras com a vizinha Índia e também teve diversos conflitos nas fronteiras com o Afeganistão. Vale ressaltar que este é também o maior exército em números de soldados de um país islâmico no mundo. 11ª Turquia. Soldados ativos, 355.000. Orçamento anual, 17,3 bilhões de dólares. Força Aérea, 1.056. Veículos blindados de combate, 11.630. Forças da Frota da Marinha, 149. Após se tornar membro da OTAN em 1952, a Turquia deu início a um programa de modernização das Forças Armadas, que continua até hoje. Atualmente, o país coordena as relações militares das Forças Armadas com os Estados-membros da organização. Além disso, se tornou um dos mais poderosos exércitos do mundo, apesar de ter passado recentemente por diversos problemas internos, tal como a tentativa falha de um golpe de Estado em 2016. Em 12º
temos a Itália. Soldados ativos: 175 mil. Orçamento anual: 30,4 bilhões de dólares. Força Aérea: 876. Veículos blindados de combate: 8.500. Forças da Frota da Marinha: 249. A história do exército italiano data da unificação do país entre os anos de 1850 e 1860. Historicamente, eles se envolveram em conflitos de colonização com a China, a Líbia, o norte italiano contra o Império Austro-Húngaro durante a Primeira Guerra Mundial e outros importantes conflitos que se deram na história do mundo. Após o fim da Guerra Fria, o exército esteve em missões de manutenção da paz e combates contra o Iraque e o Afeganistão. 13º, Egito. Soldados ativos: 450 mil. Orçamento anual: 10 bilhões de dólares. Força Aérea: 1.053. Veículos blindados de combate: 11 mil. Forças da Frota da Marinha: 316. Diversos conflitos internos fazem com que o Egito aposte muito no exército para a manutenção da paz dentro do país. O exército egípcio é a maior força militar de todo o continente africano e já esteve envolvido em diversas guerras contra Israel ao longo do século XX e também se envolveu na Guerra do Golfo entre os anos de 1990 e 1991. 14º lugar, temos o Irã. Soldados ativos: 525 mil. Orçamento anual: 14,1 bilhões de dólares. Força Aérea: 516. Veículos blindados de combate: 8.500. Forças da Frota da Marinha: 398. O exército do Irã está na 8ª posição entre os maiores em números de soldados ativos em todo o mundo. Historicamente, ele esteve envolvido em duas grandes guerras de invasão, em 1941 contra os aliados da Segunda Guerra Mundial e nos anos de 1980 contra o Iraque, que deu início à Guerra do Irã e Iraque. Os conflitos recentes envolvendo os Estados Unidos da América são uma das maiores preocupações do país. E em 15º lugar, temos a Alemanha. Soldados ativos: 185 mil. Orçamento anual: 57,4 bilhões de dólares. Força Aérea: 701. Veículos blindados de combate: 5.260. Forças da Frota da Marinha: 80. Historicamente, o exército alemão passou por diversas transformações e reestruturações ao longo da história, sendo protagonista das duas grandes guerras mundiais e também importante força na Guerra Fria. O novo exército foi unificado quando o país também se reunificou no começo dos anos de 1990. Desde então, o exército participou de algumas missões internacionais, tal como a invasão do Afeganistão. Os Estados Unidos, a Rússia e a China são os países com os exércitos mais poderosos do mundo hoje. Este ranking é definido pela Global Firepower, um portal analítico de 139 forças militares ao redor do mundo baseado em dados como quantidade de soldados, reservistas, força aérea, equipamentos, orçamento anual militar, entre outros. Se gostou do vídeo, deixe um like e subscreva o canal.